A consciência de quarta dimensão. Trabalhando e vivendo com uma mensagem como o caminho infinito e seguindo um caminho dessa natureza, chega um momento em que é feita uma transição de viver uma vida humana normal, na qual tomamos decisões e aceitamos responsabilidades, para viver uma vida em que nos tornamos conscientes de que não estamos sozinhos, mas que há algo mais. Seja como for que a experiência chegue até nós, temos a sensação de que alguém ou algo está muito próximo de nós, governando nossa vida. Nós nos encontramos em direções que não tínhamos pensado ou planejado, e talvez fazendo um trabalho que nunca sonhamos. Sempre existe uma consciência da presença que vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos, andando ao nosso lado como proteção, ou atrás de nós como retaguarda. Se a sentimos como uma presença ou como algo muito pessoal, provavelmente varia para cada um de nós. Para mim, é sempre uma presença ou um espírito, e não frequentemente, mas às vezes, quando fala comigo, é uma voz audível. Na maioria das vezes, no entanto, é apenas uma consciência. Depois de anos suficientes na minha vida, certamente ficou claro para mim que eu não era escritor, e ainda assim surgiu um livro, do qual nasceu toda a atividade do caminho infinito. Portanto, deve ser evidente que há algo que me deu essa mensagem, esses princípios, e que gerou editores e dinheiro suficiente para levar o caminho infinito ao redor do mundo. Esse algo está por trás da mensagem do caminho infinito, e eu sou apenas o instrumento através do qual ele está operando. Eventualmente, o espírito se torna evidente para todos aqueles que trabalham fielmente com esses princípios espirituais. Não duplica através deles o trabalho do caminho infinito, porque isso não seria inteligente, mas tem sido responsável pela edição desses escritos e pela formação de professores que sentiram o espírito, na medida em que também são apenas instrumentos através dos quais o espírito está projetando o caminho infinito na consciência humana. Também o espírito é responsável por qualquer trabalho de cura realizado, porque somente a mensagem da verdade não o fará. Deve haver esse espírito que nos acompanha, caso contrário, alguns de nós afirmariam saber como a cura é realizada. No que me diz respeito, não é possível saber isso, porque quando a cura ocorre, algo acontece dentro de nós que traz uma garantia para a pessoa que dá ajuda de que tudo está bem. Assim, ao meditar com os alunos, não apenas individualmente, mas quando estamos juntos em aulas ou palestras, o objetivo é trazer o espírito à percepção e realização, ou seja, permanecer na meditação até que o espírito se anuncie de alguma maneira. Ao assistirmos esse trabalho, podemos ver o que acontece com um aluno que medita regularmente com um professor espiritual. No primeiro dia, na primeira semana ou no primeiro mês, ele pode não notar nenhuma mudança em sua vida, embora também possa. Por outro lado, ele pode estar ciente de mudanças muito dramáticas dentro de si, mas não necessariamente. Ao olharmos para um grupo de estudantes depois de alguns anos, começamos a ver as mudanças que ocorreram em sua consciência, mudanças que se manifestam em sua aparência física, em seus trajes e talvez em seu crescente senso de suprimento ou saúde. Este não é o resultado do tratamento ou de uma meditação específica, mas é o fruto da meditação contínua, durante a qual o espírito trabalha neles e começa a mudar a sua consciência. Os alunos geralmente acham difícil entender por que essas mudanças não podem ser feitas mais rapidamente. Mas agora você deve entender que qualquer mudança que ocorra na vida, mente ou corpo de uma pessoa, ocorre por causa de uma mudança de consciência dentro dela. Não tem nada a ver com nenhum milagreiro ou com qualquer tipo de abracadabra, como você estava doente, mas agora está bem, ou você era pobre, mas agora você é rico. Esses tipos de afirmações mentais. Não é nada dessa natureza. Quando uma pessoa que foi tocada pelo Espírito e conscientemente percebe a presença dentro de si, entra em contato com a consciência de outra pessoa,
algo acontece dentro dessa pessoa. Ela responde apesar de não saber nada sobre como isso ocorreu. No momento, pode não ter gerado nenhuma resposta visível ou tangível nela, ou ela pode ter sentido alguma coisa e depois esquecido. Mas uma coisa é certa: desde o primeiro contato, quando o Espírito tocou sua consciência, está trabalhando nela e, a partir de então, traz mudanças nela. Essas mudanças podem ser rápidas ou lentas, dependendo da resistência existente no aluno. A resistência dentro de qualquer um de nós não é algo pela qual somos responsáveis. Não é nada que possamos mudar querendo nos livrar imediatamente dela. A resistência que existe em nós é o efeito cumulativo, não apenas de tudo o que experimentamos nesta vida, mas talvez de muitas das coisas que trouxemos conosco, das quais nem sequer temos consciência. Seja o que for, permanece o fato de que existe uma resistência ao espírito dentro de cada um de nós, que, se queremos ser honestos, podemos chamar de anticristo. É algo em nós que não quer nos permitir responder à influência espiritual. Consciente ou inconscientemente, estamos nos apegando a algo. O materialismo da consciência humana deve ser superado. Uma das principais barreiras para alcançar a realização espiritual é o materialismo que existe em nossa consciência, pelo qual nenhum de nós é responsável. Em nossa experiência inicial, quase todo o pensamento que tínhamos sobre Deus também trouxe algum pensamento sobre o que seria o bem material. Pensamos em Deus, Espírito, em termos de trazer mais saúde corporal, riqueza material ou mais harmonia. Isso é natural. Ninguém negue e ninguém se envergonhe disso. Nascemos em uma consciência materialista, onde para nós o bem significa mais saúde, mais riqueza, mais felicidade ou mais paz. Tudo isso no plano humano. Ninguém nos ensinou que existe um lugar chamado meu reino, e ninguém nunca nos disse que havia algo chamado minha paz, e que esse meu reino ou minha paz não tem nada a ver com este mundo. É outro reino. Mas nos estágios iniciais dessa experiência de transição, nosso interesse ainda está no outro reino. Nosso interesse é se algum tumor pode ser removido ou não, se nossa renda pode ser dobrada ou se podemos ter mais felicidade em casa. A barreira é que, quando chegamos ao caminho espiritual, não estamos pensando em termos do reino de Cristo ou da paz que o mundo não pode dar. Ao ficarmos sob a orientação de um professor espiritual e de um ensinamento espiritual, e ao praticarmos a meditação, o Espírito começa a trabalhar em nós. Nossa consciência muda e pensamos cada vez mais no mistério e milagres espirituais, na consciência espiritual. Temos o que metafisicamente chamamos de manifestações no nível humano, mas agora, em vez de apenas nos alegrarmos com a dor que se foi ou com um pouco mais de renda que agora temos, nossa atenção está sendo desviada do efeito para a causa. Agora estamos gradualmente alcançando sabedoria espiritual suficiente para que, à medida que nossa imagem humana se desenvolva de maneira bela e harmoniosa, sejamos gratos e comecemos a entender que existe algo invisível que produz o efeito visível. À medida que mais e mais olhamos por trás da cena humana e reconhecemos que tudo de bom que está ocorrendo no mundo visível é o resultado de nossa consciência da presença invisível, uma grande transição começa a ocorrer em nossa consciência. Temos até sentimentos momentâneos dessa presença, pequenos toques da graça, e nos tornamos cada vez mais conscientes de que algo do qual humanamente não temos consciência está operando invisivelmente. No misticismo cristão, essa presença é conhecida como o Cristo, mas o termo que a descreve melhor é transcendental. Existe algo que transcende nossa capacidade de descrever, conhecer ou mesmo contemplar. É algo fora do alcance do pensamento humano, e ainda assim sabemos que ele está lá, porque ocasionalmente temos vislumbres dele ou vemos seus frutos. Todo efeito harmonioso que ocorre em nossa vida depois que começamos a meditar é o resultado direto da presença transcendental, embora a princípio não tenhamos consciência do invisível.
Estamos cientes apenas de que sentimos uma dor e que ela se foi, ou que nossa vida humana está mudando de alguma maneira para melhor, ou nossa consciência, natureza e nossos hábitos estão mudando. Pode ser que encontremos mais prazer e reservemos mais horas para o estudo espiritual, para a reflexão ou meditação. Tudo isso acaba nos revelando que o que está acontecendo no mundo tangível é fruto do que está acontecendo no mundo invisível. Tudo está ocorrendo porque dentro de nós está a semente espiritual que sempre esteve lá, não apenas desde que nascemos, mas desde o início dos tempos em que aparecemos, coexistente com Deus. No começo havia Deus e a criação de Deus. Não pode haver Deus separado da criação, nem pode haver uma criação aparecendo algum tempo depois de Deus. Deus e a manifestação de Deus de si mesmo são sempre simultâneos. Existe uma presença transcendental, o Cristo, dentro de cada pessoa, mas a pessoa que não tem consciência disso é o homem natural, que não está sob a lei de Deus. Essa mesma pessoa, consciente da presença que habita em si, torna-se o Filho de Deus. O Espírito de Deus, que está sempre presente, torna-se tangível para ela em um momento específico, à medida que toma consciência daquilo que sempre esteve lá com ela. A consciência da quarta dimensão traz discernimento espiritual e transcende o tempo e o espaço. Quando somos seres humanos que ainda não perceberam a presença, estamos vivendo na consciência tridimensional, em uma mente tridimensional. E no que diz respeito a nós, a única realidade da vida que existe é o que sabemos através dos sentidos físicos. O Mestre, através de sua consciência quadridimensional, não apenas teve acesso a um lugar que chamou de meu reino, o reino invisível por trás desse visível, mas através da consciência quadridimensional, ele pôde, quando necessário, ler as mentes daqueles à sua volta. Não foi por nenhum meio humano que ele percebeu a natureza da vida que a mulher no poço estava vivendo, mas vivendo na quarta dimensão, ele pôde ver a terceira dimensão e discernir seu estado de consciência. Dessa maneira, ele foi capaz de selecionar seus discípulos, os melhores entre os disponíveis na época, os mais aptos a ficar com ele, os mais aptos a entender o que ele tinha a ensinar e os que estavam quase prontos para a experiência. À medida que nossa visão espiritual aumenta e nossa consciência espiritual se desdobra, nós também teremos o dom do discernimento em algum grau e poderemos ver algumas das experiências do passado, do presente e do futuro. A princípio, provavelmente nos perguntaremos o que está acontecendo conosco, mas tudo o que está acontecendo é que agora estamos manifestando alguma medida da consciência quadridimensional que nos permite ver a mente humana. Às vezes isso acontece com os profissionais quando, ao trabalhar com um paciente, eles são capazes de discernir o erro específico que o vincula e depois anulá-lo. É apenas porque eles subiram em alguma medida da quarta dimensão que podem ver a terceira dimensão, ver o que está errado e corrigir. Às vezes é chamado de intuição, mas vai muito além disso. Quando recebemos instruções diretas sobre o que fazer quando algo sai totalmente diferente do que planejamos, ou quando surgem coisas que devem ser feitas e as situações humanas que interferem e as interrompem são removidas de repente, percebemos que algo abriu o caminho para nós. Acredito que se alguém se eleva o suficiente na consciência, é possível olhar para trás em vidas anteriores. Pode ser que esses vislumbres de vidas anteriores sejam dados àqueles que têm algum motivo para conhecê-los. Podemos entender como um homem como o mestre pode ter ficado intrigado com o motivo de estar tendo as experiências que estava tendo. Aqui ele estava em um mundo hostil, com uma mensagem estranha, uma resposta diferente, em lugares diferentes. Em seus momentos de experiências no topo da montanha, no entanto, partes de seu passado podem ter sido reveladas a ele para mostrar a ele por que ele estava no caminho, qual era o significado de seu ministério, qual era sua parte e qual seria sua anterior preparação para isso. Muitos místicos não apenas tiveram conhecimento de sua experiência passada,
mas também tiveram conhecimento de seus contatos anteriores com alguns de seus discípulos ou seguidores do caminho. Essa foi a experiência de Ramakrishna, quando pela primeira vez ele conheceu Vivekananda. Vivekananda nem queria conhecer Ramana Krishna e cancelou todos os compromissos que ele tinha feito para ouvi-lo. Então, um dia, quando ele não podia mais recusar, ele foi ao encontro do homem e, à primeira vista, eles se conheceram. É relatado que naquela primeira reunião, Ramana Krishna disse a Vivekananda: "Por que você demorou tanto? Estou esperando por você há séculos." Vivekananda se tornou o discípulo número 1 de Ramana Krishna, desistiu de tudo na vida e foi morar no ashram com Ramana Krishna. E depois saiu ao mundo para realizar talvez uma das maiores obras missionárias dos dias de hoje. Não conheço outra pessoa que tenha viajado pelo mundo como Vivekananda e apresentou a mensagem de seu professor de uma maneira muito melhor do que seu próprio professor poderia ter apresentado, e de uma maneira que a tornou aceitável e levou a ser estabelecida em muitos lugares. O mesmo aconteceu com outros professores espirituais. Eles reconheceram alguém que eles conheceram antes, ou um estudante reconheceu um professor que ele conheceu antes. Quando uma pessoa é elevada à consciência superior, ela pode olhar novamente para a consciência inferior, assim como um estudante universitário pode olhar para trás e ver os livros do ensino médio que antes não eram compreensíveis para ele, mas agora são claros. O mesmo ocorre com a consciência quadridimensional em relação à tridimensional, percebendo as coisas ali e se beneficiando com o que foi visto. A relação professor-aluno. O relacionamento entre professor e aluno é um relacionamento eterno se o aluno tiver. Isso é verdade no meu relacionamento com os alunos que foram atraídos por mim. Nunca estarei separado dos meus alunos sérios, nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem serei separado deles pela vida ou pela morte, porque sei que tudo que me constitui na realidade é a consciência. Portanto, posso manter em minha consciência, a minha mesmo, aqueles a quem desejo acompanhar. Nada jamais me separará do amor de meus alunos sérios ou de compartilhar com eles. Ao longo da minha vida, descobri que minhas maiores alegrias e meus maiores frutos foram de companheirismo com meus alunos sérios, aqueles que amam o caminho infinito, aqueles que se beneficiam dele, que se alegram em estudá-lo. Esses alunos são meus companheiros há muitos e muitos anos. Eles realmente constituíram minha família espiritual. Por esse motivo, tenho vivido em consciência com meus alunos muitas vezes no início da manhã, e muitas vezes tarde da noite, e muitas vezes no meio da noite. Onde está nosso tesouro é onde estaremos, e o meu tem sido com buscadores espirituais. Visto que a consciência é o que eu sou, incorporo na minha consciência tudo que me pertence. E já que no reino de Deus não existe tempo ou espaço, tudo isso acontece agora, tudo aqui onde estou. Você pode olhar para fora e ver uma placa que diz Havaí, e é onde estou, e é onde está acontecendo. Mas se você olhar para fora e vir uma placa que diz Califórnia ou Londres, é onde estou e é onde está acontecendo. Por quê? Porque isso está acontecendo na consciência, não em uma cidade, estado ou país. Na consciência nunca estamos separados. Todos somos um em nossa identidade espiritual e em nosso lar espiritual. Abra sua consciência e perceba que eu não existo no tempo ou no espaço. O único lugar onde posso existir para você é na sua consciência. Se você me deixa sair de sua consciência, você me soltou, porque tudo o que você pode saber de mim é o que você pode incorporar em sua consciência, e isso não depende do senso físico. Portanto, ao orar por uma pessoa, não é necessário que a pessoa que ora e a pessoa pela qual se ora estejam no mesmo local. O que é necessário é a percepção de que existimos como, na e da consciência, e em consciência somos um. Nós não somos seres físicos, somos filhos de Deus. O que constitui a estrutura física é de importância apenas relativa.
Está aqui hoje e às vezes já se foi amanhã. Não existe uma estrutura física eterna. Por quê? Porque eu não sou uma estrutura física e nem você. Não há separação na consciência. Muitas pessoas fazem perguntas como: vou me reunir com minha família quando morrer? Ou minha família se reunirá comigo no próximo mundo? Minha resposta sempre foi: tudo depende de você e tudo depende deles. Se você quer se reunir com eles, assim será. Se eles querem se reunir com você, eles estarão. Mas se você não deseja se reunir novamente, não o será, porque você existe como consciência e pode admitir ou abandonar em sua consciência quem quiser. Certamente isso é verdade mesmo aqui na Terra. Estamos em contato com todos os nossos parentes? Não temos interesse em alguns deles e eles não têm interesse em nós, então abandonamos a consciência um do outro. Mas há entes queridos dos quais alguma circunstância da vida ou da morte nos separou. Posso dizer-lhe que ninguém que entre na minha vida ou na minha consciência jamais será separado dela, na vida ou na morte, exceto aqueles com quem não tenho nada em comum e a quem estou disposto a abandonar. Da mesma forma, eles estarão mais do que felizes em me tirar da consciência deles. Já recebemos algum benefício de outro, exceto o benefício da consciência? Não é a consciência de uma pessoa que nos abençoa? Que parte de mim já abençoou algum aluno, exceto minha consciência da verdade? Que parte dele eu conheci, exceto sua consciência, seu amor pela verdade, seu amor pelo Espírito? Somos um na consciência e sempre seremos, enquanto nosso interesse estiver na verdade, no Espírito, Deus, consciência. Assim, na ausência de nossos entes queridos, por qualquer motivo, não haverá senso de perda ou sentimento de separação, porque sabemos que não temos relacionamento físico, nosso relacionamento é de consciência. Cada um de nós, no entanto, deve estar preparado para o dia em que nossos entes queridos nos deixarão, pelo que o mundo chama de morte. Mas isso não é realmente separação, porque o que amamos um no outro não é o corpo, é a consciência. Se Deus soprou em nós a vida de Deus, então a vida de Deus é a vida do homem e nunca podemos ser separados de nossa vida, nem mesmo na morte, porque eu e meu Pai somos um. Eu e minha vida somos um. Eu e meu amor somos um e indestrutíveis. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Toda a miséria da humanidade surge da crença de que estamos separados um do outro, de nossos amigos e parentes, separados de nosso suprimento, nosso lar, nosso emprego e nosso país. Toda a discórdia na Terra surge do senso de separação. O princípio unificador é que somos um com o Pai, inseparáveis e indivisíveis, e em unidade com Deus, somos um com o infinito bem, que deve incluir companheirismo, relacionamentos, suprimento, lar, emprego e atividade. Nunca haveria discórdia na Terra se não houvesse um senso de separação de Deus, pois somente em nosso relacionamento de unidade com Deus somos um com o outro. Se nos tornarmos um em qualquer outra base, não será um relacionamento permanente. Nem toda família permanece unida para sempre, mas ainda assim permaneceria se essa união fosse originalmente baseada no entendimento da unidade com Deus. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com todo ser espiritual e com toda ideia ou coisa espiritual. Ninguém jamais seria separado do suprimento se seu suprimento fosse baseado em seu relacionamento com a divindade. Quando entendemos que nossa unidade com nossa fonte constitui nossa unidade com o suprimento, sabemos que o que Deus uniu, nenhum homem pode separar. O homem tem um poder que possa separar Deus do que é seu? Isso daria ao homem um poder maior que o de Deus.
Nosso suprimento é nosso apenas porque eu e meu Pai somos um, e portanto somos herdeiros de todas as riquezas celestes. Em nossa compreensão disso, nenhuma pessoa ou circunstância pode nos separar de nosso suprimento. Nosso relacionamento com Deus constrói tudo o que parece ter se perdido em nossa experiência. Toda competição surge de um sentimento de separação de Deus e da crença de que estou aqui e você está lá, e há algo aqui que nós dois queremos. Que diferença faz onde eu pareço, onde você parece estar no tempo e no espaço, ou onde parece estar o nosso suprimento, já que nada escapou de nossa consciência, porque Deus constitui nossa consciência? Elevando-se acima da consciência humana. Toda vez que somos confrontados com dois poderes no mundo e nos lembramos de que existe apenas um poder, o poder do Espírito dentro de nós, estamos nos elevando mais na consciência. Toda vez que lembramos a nós mesmos que não estamos usando Deus para fazer algo contra o mal, mas sim que estamos reconhecendo nada da aparência do mal, estamos desenvolvendo a consciência quadridimensional. Toda vez que impersonalizamos o mal e o reduzimos a nada, percebendo que não faz parte do homem, mas é a crença universal em dois poderes, estamos destruindo uma parte da consciência tridimensional e desenvolvendo muito mais a consciência quadridimensional. Toda vez que conscientemente impersonalizamos e percebemos que nem pecado, nem doença, nem falsos apetites fazem parte do nosso ser, mas que são apenas uma crença universal em dois poderes, também estamos desenvolvendo nossa consciência espiritual ao quadridimensional. Toda vez que reconhecemos que eu no meio de nós é Deus, que este eu, a individualização de Deus dentro de nós, é realmente a fonte de nosso suprimento, nossa saúde e harmonia, parte do velho homem está morrendo e parte do novo está renascendo. Parte da mortalidade está sendo descartada e a imortalidade está sendo aplicada. Toda vez que meditamos, mesmo que seja apenas uma meditação de 10 segundos, tempo suficiente para criar esse vácuo e ouvir, estamos desenvolvendo nossa consciência no 4º grau. Uma casca de cebola da mortalidade está caindo e estamos muito mais próximos da imortalidade. Todo o esforço que fazemos para obter mais consciência quadridimensional, lendo e ouvindo as palavras de uma mensagem espiritual, está destruindo alguma mortalidade em nós e, ao mesmo tempo, revestindo-nos de imortalidade. Toda meditação que nos leva a deixar fluir o esplendor oculto está elevando a consciência para essa consciência quadridimensional. Percebemos que temos uma força, um poder, um domínio e uma alegria que o mundo não conhece a fonte, porque essas qualidades espirituais não surgem de circunstâncias externas. Não é por causa de algo no mundo exterior, é por causa de algo interior que nós mesmos não temos outro conhecimento, além do fato de termos atingido o ponto em que sabemos que a consciência é o que somos. Tornamo-nos conscientes de um Espírito que habita em nós, uma presença divina vivendo dentro de nós, indo adiante de nós, fazendo todas as coisas por nós e trazendo todo o necessário para a nossa vida espiritual.